Faça um bom dia. Tudo bem com você? Como é que você está? Já agradeceu a Deus por mais esse dia que Ele nos concedeu, a graça de vivermos, a graça de poder acordar. Oh Senhor, eu te agradeço imensamente por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, que nós possamos ativar a nossa identidade de filhos e filhas, para que nós possamos servir verdadeiramente ao Teu reino, que nós possamos levar o Teu reino às pessoas. Primeiro o reino, depois todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Então que nós possamos ser essas pessoas que levam o reino de Deus a todas as pessoas. E hoje nós vamos tentar terminar, o capítulo 19, que é o último da sabedoria, porque tem uma riqueza imensa nesses últimos versículos que não dá para deixar de passar despercebido, sabe? Muito, 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 muito. Então vamos lá, nós paramos ontem no capítulo 19, no versículo 17. E eu disse que eu iria voltar no 17, porque é uma coisa assim muito interessante, que ele vai nos remeter lá em Gênesis. E eu quero mostrar para vocês. E aí eu quero refletir com vocês e depois também os próximos versículos. Então, nós percebemos aqui, que ele está voltando, explicando, falando sobre aquela noite, aquela saída, quando o povo, mesmo com tudo aquelas pragas que aconteceram, eles não, eles ficaram como que cegos, eles não queriam de forma nenhuma que o povo de Deus, saísse do Egito. Era sua mão de obra barata, eles estavam com um escravo, para eles era uma maravilha, então não era conveniente que saísse. Então o que a gente percebe aqui? A gente percebe a ganância, a ganância, a injustiça prevalecendo. E a gente viu aqui nos últimos versículos que eles estavam agora tratando com escravidão, tratando com duros trabalhos, aquele povo que um dia tinha feito uma grande potência do Egito. Então aí no versículo 17 ele fala assim, por isso foram feridos de cegueira, como tinha acontecido com aqueles junto à porta do justo, quando cercados de trevas profundas, cada um procurava tateando a direção de sua própria casa. E agora eu vou ler para vocês em Gênesis 11, olha que lindo, Gênesis 11, vai contar a história de Abraão. Vai contar, em Gênesis, ele começa a contar a história, tem a história de Adão, de Eva, de Abel, de Caim, depois tem de Noé, que conta da arca, que nós já falamos aqui da nudez de Noé, dos filhos de Noé, nós já conversamos sobre isso também. E Noé não, Abraão era descendência de Noé. Abraão, quando ele sai da sua terra, ele leva o seu sobrinho Ló. Deus pediu para que ele fosse numa terra onde ele ia mostrar, mas que ele saísse da sua parentela. Bom, ele leva Ló. Ló é seu sobrinho, seu parente, portanto, ele vai levar Ló. O que acontece? Quando Ló e Abraão, eles percebem que os dois juntos não dá para ficar, Não dá para ficar. Não tinha terra suficiente para os dois juntos, para os pastos, para os dois juntos, Então o que acontece? O Ló, sobrinho de Abraão, ele vai morar em Sodoma. E veio alguns anjos conversar com Abraão. Abraão percebe, que vinham anjos, que falou inclusive para Abraão que ele ia ter um filho, que quando eles voltassem dali um ano, Abraão teria um filho, Aí até a Sara ouviu, deu risada, por isso que ele se chamava Isaac, que significa risada. E aí ele falou que o Senhor ia destruir Sodoma, e Gomorra, inclusive. E aí Abraão fica insistindo, Senhor, mas se lá tiver 50 pessoas justas, o Senhor destruiria toda a cidade com 50 justos, Eu acho que vocês já devem conhecer essa história. E aí ele fala, não, se tiver 50 justos, eu não destruirei. E aí ele vai, me perdoa se eu estou insistindo mais, até que ele chega no quê?
ele chega ele fala assim, mas se lá tiver, ele vai diminuindo, né? Até chegar a 10. Ele fala, se tiver 10, aí ele fala assim, se tiver 10, eu não a destruirei. Isso está no versículo 18 de Gênesis, capítulo 18, na verdade, né? No versículo, esse último que eu falei para vocês, está no versículo 32, que Abraão continuou, que o meu Senhor não se irrite se eu pergunto pela última vez, e se houver 10? Então Javé respondeu, por causa dos 10, eu não destruirei. Mas Ló morava lá. E aí, ao entardecer, os anjos seguiram, né, o caminho e chegaram em Sodoma. E quando eles chegam em Sodoma, Abraão com certeza deve ter falado, né, para os missionários, para os anjos, né, que estavam ali, que vinham em missão, né, para cumprir a missão de Deus, eles estavam na terra, os mensageiros de Deus. Eles chegam e com certeza Abraão tinha falado que Ló morava lá. Então eles foram bater na casa de Ló. E eles foram justamente fazer o quê? Pedir para Ló que saísse da cidade, porque a cidade ia ser destruída. E aí eu contei aquela história para vocês já, que a mulher de Ló olhou para trás, né? Que, né, ele falou, pega sua mulher, suas filhas, os seus genros e saia da cidade, que vai ser destruída, o Senhor vai destruir. E aí, o que acontece? Quando os mensageiros chegam na casa de Ló, o povo de Sodoma e Gomorra, eles estavam todos enfurecidos. Eles estavam assim, grande idolatria, um povo que era perverso, um povo que, para chegar, né, até o ouvido de Deus, a murmuração, a lamentação daquele povo, as injustiças que aquele povo cometia, eram muitas coisas que eles cometiam e que Deus estava mas tão enfurecido com eles que ia destruir. E quando os anjos então chegam na casa de Ló, o que acontece com o povo? O povo vai na porta da casa de Ló e fala, essas pessoas que estão aí, tira para fora que nós vamos abusar deles, porque era assim uma prostituição, uma coisa de louco, né? Então, Ló, quer ver, ó, Ló mandou preparar uma refeição, né? Mandou assarem pães. Eu estou lendo no Gênesis 19, versículo 3, tá? Capítulo 19, versículo 3, a história de Ló com os mensageiros. Então, Ló preparou uma refeição para os mensageiros, pôs assar pão, né, sem fermento, e eles comeram. E eles ainda não haviam deitado quando os homens da cidade, olha, rodearam a casa. Eram os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, e o povo todo, sem exceção, chamavam Ló e disseram, onde estão os homens que vieram para sua casa essa noite? Traga-os para que tenhamos relações com eles. Olha que situação que estava Sodoma, né? E aí Ló saiu à porta e ele fechou, e atrás deles, né? E aí Ló vai falar, meus irmãos, eu lhe peço, não lhes façam mal, né? E aí vai toda aquela história. E aí os visitantes, e aí eles quiseram entrar, quiseram arrombar a casa de Ló, para pegar os caras, né, os mensageiros, né, que estavam ali, os mensageiros que estavam ali, porque eles queriam, assim, sabe, o extremo do extremo, né, eles queriam arrebentar com eles, né. Então, aí eles queriam arrombar a porta de Ló, os visitantes então, né, os mensageiros cataram Ló, trouxeram para dentro, ó, os visitantes, eu estou no versículo 10 agora, os visitantes, porém, estenderam os braços e puxaram Ló para dentro, fechando a porta. E quando os homens estavam à porta, eles o feriram com cegueira, do menor ao maior, de modo que não conseguiam achar a entrada. Olha que interessante. Olha lá o que fala no versículo 17 do capítulo 19 de Sabedoria. Por isso foram feridos de cegueira, como tinha acontecido com aqueles junto à porta do justo. Quem era o único justo que existia em Sodoma? Ló, né? Que era o sobrinho de Abraão. Quando cercados de trevas profundas, cada um procurava tateando a direção da sua própria casa. Veja. Então os mensageiros de Deus fizeram com que eles ficassem cegos, né, para que, né, eles não achassem mais a porta da casa de Ló e nem atazanassem mais Ló. E aí com isso
eles podiam sair, né? Inclusive, depois, se vocês quiserem continuar lendo a história, e aí eles falam para Ló, vocês têm mais alguém aqui? Ele fala, né? Faça sair desse lugar seus filhos, suas filhas e todos os seus parentes saiam dessa cidade. E aí vai ter toda aquela história lá que você já deve ter lido, né? De Gênesis. Se você não leu, vai lá ler. Que é importante ler. Leia a Bíblia, lembra que eu falei? Então, ó, vocês viram aqui que interessante? Mas depois vocês vão ver que interessante que eu vou continuar lendo aqui, e a gente vai ver quão interessante é quando Jesus fala, quando Jesus está lá falando com os discípulos, né, com os apóstolos, e ele vai para uma cidade, depois a gente vai chegar lá, tá? Então eu quero falar mais um pouquinho aqui da cegueira, então, essa cegueira espiritual, né, que quem? O Egito estava. Ele compara essa cegueira lá de Sodoma, ele compara com o povo do Egito. Então essa cegueira que levou, né, que aconteceu lá em Sodoma, é uma cegueira espiritual, né? Não é uma cegueira somente física, mas é uma cegueira interior, porque as pessoas rejeitam a injustiça, rejeita a justiça, né? Rejeita a hospitalidade, perde a capacidade de discernir o caminho certo, né? O que é certo, o que é errado, o que é o próprio Jesus, né? Que é o certo, que é o caminho certo. Então aqui nós vemos a repetição da cegueira lá no Gênesis, nós vemos a repetição dessa cegueira do Egito, né? Eles receberam o benefício através de José, né, no passado, e agora eles estão oprimindo aquele povo que ora fez com que eles se tornassem uma grande potência. Então Deus, que tinha abençoado eles através de José, agora nesse momento estavam castigando eles, por quê? Por conta da própria situação que eles estavam vivendo, que era de injustiça, que era de não hospitalidade, que não era de reconhecimento daqueles que tinham feito as coisas boas para eles no passado. Eles simplesmente tinham esquecido, né? Eles esqueceram. Então veja, essa cegueira mostra confusão. Quem rejeita Deus já não sabe para onde ir, fica cego, não acha a porta. Ele é a porta, né? Então não acha a porta. Enquanto que a fidelidade a Deus, olha, traz luz, traz orientação, traz sabedoria, traz discernimento. Quando nós temos nosso propósito, nós temos que estar cada vez mais próximo de Deus, para que a gente saiba o nosso propósito, para que a gente possa cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Porque Deus, quando a gente tem o nosso propósito, se ele nos dá a visão, Ele vai nos dar a provisão, com certeza. Né? Então Deus traz luz, traz orientação, traz sabedoria, traz discernimento. Nós precisamos dar o passo. Se Moisés não dá o passo, o mar não se abre. Se Moisés não dá o passo, se ele não sai da sua terra e não volta para o Egito, o povo não era libertado. Deus contou com a mão de Moisés. E Deus conta com a sua mão para que você tenha o quê? Para que você tenha uma vida mais digna. Porque Jesus veio porque nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, para você ter uma vida mais digna, uma vida mais sábia, uma vida que você possa realmente dar o melhor para você e para a sua família. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Porque Deus não vai fazer a nossa parte. Deus poderia ter libertado o povo do Egito, mas contou com Moisés. E aí Ele conta comigo, Ele conta com você. Apesar de parecer difícil, mas nós somos filhos do Criador. E dentro de cada um de nós tem uma potência muito grande que a gente desconhece. Olha o poder que Moisés teve. Por quê? Porque Moisés obedeceu a Deus. Então Deus agiu através de Moisés. Deus age através de cada um de nós. É que nós não acreditamos. A nossa fé é pequena demais para que a gente acredite que Deus vai fazer o extraordinário, né? E aquilo que é impossível na nossa vida acontecer. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos sair do conforto e ir para o confronto. Nos enfrentar. Porque com Deus, a gente não tem noção do que a gente pode fazer. Nós não temos noção do que nós podemos fazer. Porque veja, Deus que fez o céu, fez a terra, é o nosso Pai, é o mesmo Pai e é o mesmo Deus que nos criou, que nos fez seus filhos. Então, quando nós servimos ao reino, tudo mais será acrescentado. Por quê? Porque se nós estamos servindo a Ele, nós estamos falando dele, se nós estamos anunciando Ele, nós estamos buscando por sabedoria, Ele vai nos dar sabedoria e vai nos dar vida, abundância e vai dar tudo aquilo que nós precisamos para quê? Para que a gente possa cada vez mais levar o seu reino às outras pessoas. Olha que maravilhoso isso. Nós temos dentro de nós a semente
prosperidade, a semente de uma vida digna, a semente da vida em abundância que Jesus prometeu para nós, que Ele falou, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas para isso nós precisamos servir, para isso nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos sair do comodismo, né? Sair do mimimi, parar de contar historinhas para nós mesmos. E quanto mais eu conto história para nós mesmos, para mim mesmo, mais eu vou arrumando desculpa. E quem é bom para desculpa não é bom para mais nada. Se eu vivo dando desculpa para tudo, então eu vou dar desculpa para o meu pecado também. E se eu dou desculpa para o meu pecado, eu não trago o pecado à luz. E a luz não vai dissipar as trevas, porque se eu não trago ele à luz. Então veja, não dê desculpas. Nós precisamos dar os passos. Nós precisamos dar, é lógico que é de glória em glória, de passo em passo, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Né? Sair dessa escuridão. Porque nós temos a luz de Cristo. Nós temos a luz do Pai. Né? E olha que interessante, gente. Agora nos versículos que seguem, a gente vai ver o quanto a natureza, o poder de Deus na natureza, para que ela coopera, né? Para que ela cooperasse, para que tudo pudesse acontecer, para que o povo pudesse sair do Egito. Olha que interessante esses versículos aqui, ó. Os elementos da natureza trocavam suas propriedades entre si. Da mesma forma que na harpa as notas modificam o desenvolvimento da música, mas conservando sempre o mesmo tom. É o que se pode perceber olhando o que aconteceu. Os seres terrestres se transformavam em aquáticos, e os que nadam saltavam para a terra. Na água, o fogo aumentava mais ainda sua força, e a água se esquecia do seu poder de apagá-lo. Quando eles foram atravessar o mar, que o mar se abriu, veja, o mar se abriu, se transforma em terra seca. Onde já se viu, olha a inversão, né? Os seres terrestres se transformam em aquáticos. E os aquáticos, né? E a água se transforma no caminho de terra que eles puderam passar. E aí uma nuvem uma coluna de fogo ia seguindo eles através da água, através do caminho que se abriu. E olha que interessante, a água se esquecia do seu poder que ela tem de apagar o fogo. A água apaga o fogo, mas ali nesse momento não. Porque a natureza toda estava trabalhando em conjunto para que o povo saísse da escravidão. Quando você quer sair da escravidão, veja que lindo isso, gente. Quando a gente quer sair daquela vida que a gente leva, quer uma vida melhor, quer buscar mais dignidade para a gente, para a nossa família, para os nossos filhos, Deus faz com que a natureza coopere para isso. Mas para isso nós precisamos investir em nós. Né? Nós precisamos investir em conhecimento, nós precisamos investir em busca de melhores condições, nós precisamos investir. Muitas vezes nós temos que colocar dinheiro mesmo, para que a gente possa aprender. Para as pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar, tem muitas pessoas nesse mundo que já chegaram onde a gente quer chegar e que nós precisamos o quê? Nós precisamos apoiar a eles para que nós possamos também chegar aonde eles chegaram. Por quê? Porque eles chegaram aonde Deus quer que a gente chegue. Mas eles estudaram, eles batalharam. Pode ver que todas as pessoas que chegaram a algum lugar não foi em vão, não foi à toa, não foi sem conhecimento, sem instrução nenhuma. Não foi. Não foi. Nós precisamos buscar instrução. Porque o conhecimento nos liberta. O conhecimento nos dá vida. Olha lá que nós falamos ontem no vídeo, né? No vídeo anterior que nós estudávamos sobre sabedoria. Meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Está onde? Em Oséias 4:6. O povo perece. Então, quando a gente não tem conhecimento, a gente faz o quê? A gente paga o preço. A gente tem que buscar conhecimento. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não... A gente sempre vai dar desculpa. Sempre vai dar desculpa. Comece de pequeno. Um dia desses eu estava numa loja e a menina falou assim, porque eu corro, né? Corrida de rua, e ela também está começando a correr. E aí ela falou assim, eu gostaria de participar de um grupo, né? Que tem um grupo que ajuda as pessoas que correm a fazer exercício, ou como fazer corretamente para você correr, né? E ela falou, eu gostaria de participar, mas eu não tenho nem tempo e nem dinheiro. Eu falei, bom, tempo você é que faz, porque todo mundo tem 24 horas, então você também tem que se organizar e o tempo você consegue, é só querer. E dinheiro, eu falei para ela assim,
você sabe fazer alguma coisa além de você trabalhar aqui na loja? Ela falou assim, eu sei. Eu sei fazer lanche, eu sei fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, então, fala pro seu patrão que você vai trazer um papelzinho, um cartãozinho com o seu telefone e você vai falar para as pessoas que você faz isso e para se as pessoas quiserem, ela entra em contato com você e aí você faz. E nas horas que você não está trabalhando aqui para o seu patrão, você vai estar trabalhando para você. E aí você vai fazer um dinheirinho extra que você vai conseguir melhorar e vai conseguir melhorar, né, a sua capacidade para você correr, né, que ela estava toda feliz da vida. Eu falei, então, e aí você vai conseguir treinar. Então, veja, a gente sempre vai dar desculpa. A gente sempre vai dar desculpa. O nosso corpo, ele trabalha, ele milita contra o espírito. Né? A nossa alma é que direciona o nosso corpo. Mas se a nossa alma também está enfraquecida, se ela não está em conexão com o espírito, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós não podemos fazer a vontade da carne, porque a vontade da carne é o quê? É poupar energia. Você precisa poupar energia. Então você não deve correr, você não deve fazer academia, não ficar aí no sofá quietinho, poupando energia. E aí nós fomos feitos para quê? Para movimentar. Se a gente não se movimenta, a gente enferruja. Se um carro fica sem ligar, se um carro fica sem andar, o que vai acontecer com esse carro? Você vai ligar uma hora, não vai ter bateria, não vai pegar, vai enferrujar. E nós somos assim também. Né? Se a gente não movimentar, nosso corpo não movimentar, se a gente não fizer, se a gente não caminhar, se a gente não der o passo para frente, tudo na nossa vida não vai dar certo. Nós precisamos enfrentar, nós precisamos confrontar. Né? O confronto nos faz crescermos. Porque nós precisamos confrontar o quê? Aquilo que está dentro da gente, que não nos deixa crescer, né? Que não nos deixa progredir, que não nos deixa dar um passo à frente, que não nos deixa estudar mais, não nos deixa buscar conhecimento. Se eu quero lutar por uma vida melhor, eu tenho que sair dos lugares aonde eu frequento. Porque se os lugares onde eu frequento não me leva e não está me levando até agora para onde eu quero chegar, eu tenho que mudar o meu ambiente. Se eu não mudo o meu ambiente, eu não consigo mudar aquilo que eu quero na minha vida. Não adianta eu querer resultados diferentes buscando fazer as mesmas coisas de sempre. Então nós vamos parar por aqui novamente, né? Porque é alguns versículos que a gente vai discutindo, mas é tanta coisa para passar, porque é interessante demais a gente passar, não dá para, né? A gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai buscando pela palavra, a gente vai vendo, a mente da gente vai abrindo e a gente quer passar. Então não precisamos correr, mas a gente pode fazer um pouquinho a cada dia e lembre-se, aquilo que você sabe, o outro não sabe. Então aqui abra a boca e fale, porque as suas palavras podem não ser muito, mas pode ser o banquete de muitos, pode ser a libertação de muitos, pode ser aquela palavra que aquela pessoa estava querendo ouvir naquele momento, pode ser a força e o ânimo que aquela pessoa precisava naquele momento. Então, vá lá, leia a Bíblia cada vez mais, porque primeiro busque o reino e depois as outras coisas serão acrescentadas. Como que você vai buscar o reino se você não conhece a palavra? Vai lá então, faça um dia excepcional hoje. Leia a Bíblia. Leia um capítulo por dia, 2 capítulos por dia. O que você conseguir ler, mas vai lendo. Todo dia lendo um pouquinho. Com certeza, Deus vai te dar muita sabedoria. Fique com Deus. Um beijo no seu coração.